Moradores de partes da Ásia, África e Austrália viram hoje um eclipse solar que formou um anel de fogo no céu. O fenômeno é conhecido como eclipse solar anular, é isso que a gente está vendo aqui nas imagens. Ou seja, é quando acontece um alinhamento entre o Sol, a Lua e a Terra, mas com um distanciamento maior da Lua em relação ao nosso planeta. Que lindo, hein? É lindo. E é justamente esse distanciamento que forma esse anel de fogo que a gente está vendo nas imagens. Na Arábia Saudita, uma multidão se reuniu para acompanhar o eclipse. E a gente aqui no Brasil ficou só na vontade. Um fenômeno como esse, aliás, só vai aparecer por aqui em 2028. Vai ter que esperar um pouquinho, Dip. Que lindo! A fotografia foi tirada pelo chefe de cozinha Alfredo Lobruto, na região da Campania, na Itália. Nas imagens, as nuvens e o sol dão a impressão de que Jesus surge no céu com os braços abertos, como o nosso Cristo Redentor. Emocionado, o autor da foto afirmou em entrevista que sua fé religiosa ficou ainda maior depois de ver essas imagens impressionantes do céu da Itália. Impressionante, impressionante. E o olhar dele desse um segundo a mais, talvez perdesse isso, a movimentação das nuvens, é claro, tem que ser rápido. Bom dia para você. Os perigos que vêm do espaço são constantes. Apesar da maioria deles não trazer prejuízos, hoje, ao menos 500 pessoas ficaram feridas na região dos Montes Urais, na Rússia, depois da queda de um meteorito, 3 em estado grave. Imagens feitas com o telefone celular mostram o momento exato do incidente. O meteorito caiu a 80 quilômetros da cidade de Satyk, mas também gerou consequências em outros 3 municípios. Testemunhas disseram que casas estremeceram, janelas explodiram e celulares pararam de funcionar. A maior parte das pessoas machucadas foi ferida por estilhaços de vidros. O susto fez com que prédios fossem esvaziados. Segundo a porta-voz do Ministério para Situações de Emergência da Rússia, o fenômeno não se tratou de uma chuva de meteoritos, mas de um meteorito que se desintegrou ao entrar na atmosfera terrestre. Você já se perguntou quais foram as maiores descobertas que o homem já fez? Ainda não? Pois aqui está uma que você verá no vídeo de hoje. Veja agora a maior descoberta de Marte até hoje. Para especialistas, essa descoberta de um reservatório subterrâneo permanente de água líquida aumenta consideravelmente as chances de haver vida no planeta. Ou seja, para você que pensava que os ETs não habitavam Marte, já pode ir reconsiderando essa ideia. Segundo o astrônomo Robert Orosei, pesquisador da Universidade de Bolonha e principal autor da descoberta, foram anos de debate e investigações. Ficamos anos discutindo se isso era mesmo possível, mas agora podemos dizer: descobrimos água em Marte, disse ele. Orosei contou também que a água líquida e perente foi encontrada a 1,5 quilômetros abaixo de uma camada de gelo, próxima ao polo sul de Marte. Trata-se de um lago com 20 quilômetros de diâmetro. Sem água, nenhuma forma de vida como a conhecemos poderia existir. Este líquido é o bem essencial para a existência da vida. Por isso, é grande o interesse na detecção de água líquida em outros planetas. A pesquisadora Anja Dias, do Instituto PIO, diz que a detecção foi possível graças a um instrumento chamado Mars Advanced Radar for Subsurface Ionospheric Sound, ou MARSIS. Este equipamento envia pulsos de radar que são capazes de penetrar a superfície e as calotas de gelo de Marte. O MARSIS mede como as ondas de rádio que se propagam e devolve esses dados para o Mars Express. Com base nessa propagação, os cientistas inferem a composição do que há abaixo da superfície, como se fosse um exame de raio-x do planeta vermelho. Orosei e sua equipe utilizaram dados do MARSIS coletados entre maio de 2012 e dezembro de 2015, garantindo assim que todas as estações do ano fossem contempladas com as variações de temperatura que existem em Marte, onde o inverno pode chegar a 140 graus negativos e o verão a 30 positivos. Um ano marciano
marciano é praticamente o dobro do terrestre. Os cientistas obtiveram 29 conjuntos de amostragem do radar e identificaram um ponto em que havia uma mudança muito acentuada do sinal propagado. O perfil identificado pelos pesquisadores era praticamente igual às dos lagos de água líquida encontrados sob as calotas do Ártico e da Antártida, na Terra. Ou seja, Marte também tem pelo menos um grande lago subglacial. Acidentes geográficos como vales mostram que a água líquida deve ter sido presente em Marte no passado, mas apenas pequenas quantidades de água gasosa haviam sido identificadas na atmosfera, além de água congelada. Gotículas de água foram vistas condensando e havia a hipótese de água líquida em costas durante o verão marciano. Corpos estáveis de água líquida, entretanto, até o momento não haviam sido encontrados. A descoberta da equipe de Orosei baseou-se em análise de dados obtidos por radar da missão Mars Express, sonda espacial lançada em 2003 pela Agência Espacial Europeia e pela Agência Espacial Italiana. Em conversa com a BBC News Brasil, Orosei ressalta o ineditismo da notícia. Até o momento, é o único lago descoberto em Marte até agora, afirma. Ele explica, entretanto, que não é possível calcular o volume total de água. Em comparação com os lagos terrestres, é um lago pequeno com seus 20 quilômetros de diâmetro, mas não conseguimos saber a profundidade do lago, porque a água atenua o sinal do radar. O que sabemos é que a profundidade é de pelo menos de 1 metro, ou o radar não seria capaz de revelar sua existência, diz o astrônomo. Mesmo no caso mais pessimista, portanto, acredita que o volume de água deve ser de várias centenas de milhões de metros cúbicos. Orosei acredita que esta descoberta seja só a primeira. É apenas a primeira descoberta de uma quantidade grande de água líquida em Marte, mas sob as calotas deve haver muito mais, ele aposta. Acreditamos que a água esteja líquida e em temperatura abaixo do ponto de congelamento da água pura, cerca de 10 graus negativos, comenta Orosei. Isto ocorre porque se trata de uma água altamente salinizada, com altas concentrações de magnésio, cálcio e sódio, elementos conhecidos por estarem presentes em rochas marcianas. A salmoura, conforme explica o cientista, somada à pressão do gelo do topo, é capaz de reduzir o ponto de fusão. Água geladíssima, portanto, mas ainda líquida.